Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de sexta-feira, hoje 22 de setembro. Hoje comemora-se o Dia do Contador, Dia da Juventude do Brasil. E também, hoje, no hemisfério sul, termina, né, o inverno. E é início da primavera, vai até o dia 21 de dezembro. Para aqueles telespectadores que talvez não estejam observando, no hemisfério sul hoje termina o inverno e é início da primavera. Essa é uma das estações mais belas, onde as flores vão realmente desabrochar, vão trazer perfume e fragrância nos jardins. Opção para a Vida hoje vai estar trazendo o pastor Moisés, que aliás ele foi também um dos conferencistas, pregando no domingo à noite. Ele trouxe no encerramento da nossa sexta conferência teológica uma palavra muito importante, muito atual para os nossos dias. E nós vamos fazer uma oração e em seguida você terá a oportunidade de ficar com o pastor Moisés trazendo a primeira parte desta mensagem. Pai, muito obrigado por esta manhã, quando nós abrimos mais uma vez os ouvidos da alma e do nosso coração para recebermos a tua inspirada palavra. Que tu se instrumentalize nesta manhã do teu filho, pastor Moisés, que esteve conosco ministrando a tua palavra. Que tu se instrumentalize desta vida para abençoar milhares de telespectadores que estão conosco. Fala-nos por quanto te rogamos agradecidos todas estas bênçãos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o pastor Moisés, trazendo a primeira parte desta mensagem. Eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Atos, capítulo 17. Versículo de número 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Atos 17, versículo 21. Vamos só ler este versículo inicialmente. Irmãos, nós estamos inseridos numa sociedade que tem exaltado de maneira excessiva o que é novo. A novidade tem assumido um lugar de uma importância extraordinária em nossa sociedade. Aquilo que é novo, aquilo que é novidade, de maneira que há uma tendência de desprezarmos o que é antigo, de desvalorizarmos aquilo que consideramos velho, entendendo muitas vezes de que aquilo que é velho, de que aquilo que é antigo não teria nada a nos ensinar, nada a contribuir para a nossa vida. Essa é a mentalidade que tem prevalecido na nossa geração, uma exaltação excessiva do novo, da juventude, como que o que de fato realmente é interessante é aquilo que é novidade. Então a gente vê muitas novidades atraindo a muitos, até a nova lanchonete, o novo supermercado, a nova sensação da cidade, e que logo fica obsoleto, e há essa busca desenfreada pelo novo. E essa postura que nós vemos na nossa geração, ela se parece muito com Atenas dos dias do apóstolo Paulo, porque é por isso que eu quis ler esse texto inicialmente, porque o texto mostra em Atos 17, 21, que todos de Atenas e até mesmo os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão de dizer ou ouvir as últimas novidades.
Então a cidade de Atenas era uma cidade que girava em torno das novidades, né? As novas concepções, as novas filosofias, o novo discurso, o novo orador, o novo filósofo, de maneira que as pessoas estavam ávidas, extremamente interessadas em ouvir as últimas novidades e, de certa maneira, a nossa mentalidade, a nossa geração, ela se parece muito com essa mentalidade que celebra e que exalta o novo, conforme nós vemos aqui no texto de Atos 17, 21. E aí, amados, nós temos um grande desafio a partir dessa constatação. E o desafio é: como uma mensagem que foi pregada 500 anos atrás, como ela pode se tornar interessante para nós nos dias de hoje? Como numa sociedade que excessivamente exalta o novo, a novidade, como é que uma mensagem pregada 500 anos atrás, ela pode se tornar aplicável, interessante, necessária para a nossa vida, tanto no aspecto individual, familiar e eclesiástico, e por que não dizer social, econômico? E esse é o desafio do tema que nós temos de abordar na noite deste domingo, que é o tema: a mensagem da reforma para os dias de hoje. Ou seja, como aquela mensagem, né, que tem a ver com 500 anos atrás, ela pode ser aplicável, importante e necessária para os dias de hoje. Então, qual é a minha intenção na abordagem desse tema? O que eu vou fazer com a graça de Deus nessa noite aqui? Eu quero mostrar aos irmãos qual era a mensagem anunciada pelos reformadores há 500 anos atrás, o que eles ensinaram, o que eles pregaram, o que eles acreditavam, para de fato sabermos qual é a mensagem. Portanto, a primeira pergunta que nós buscaremos responder é: qual era a mensagem da reforma? E paralelamente, nós vamos procurar mostrar por que ela é importante e necessária para os dias de hoje. Então essas serão as duas perguntas que estarão presentes no desenvolvimento da nossa palestra. A primeira: qual é a mensagem? A segunda: como aplicar esta mensagem para as nossas vidas, particularmente, eclesiasticamente e em outras dimensões. Amém, igreja? Amém. Então vejamos essas duas perguntas paralelamente. Gostaria que você mantivesse na sua mente essas duas perguntas. Então vamos lá. Qual era então a mensagem anunciada pelos reformadores? O que estes homens ensinaram em seus púlpitos, em suas igrejas? Qual eram as convicções que definia a vida de homens como Martinho Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon e muitos outros? Qual era essa mensagem? Em primeiro lugar, os reformadores, de um modo geral, anunciavam a Bíblia como palavra inspirada por Deus. Eles anunciavam que a Bíblia, este livro, era de fato a palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante e suficiente. Foi isto que definiu a convicção dos reformadores há 500 anos atrás. E este foi
uma das razões por que a reforma aconteceu. A reforma é uma reafirmação, a reforma protestante é um movimento soberanamente estabelecido pelo próprio Deus, que resgata a autoridade da Bíblia como palavra de Deus. Irmãos, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, eles afirmavam que a Bíblia, e até hoje, eles afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus, e que ela tem autoridade. Mas a diferença entre um católico romano no século XVI e um protestante reformado no século XVI era que o católico romano vai dizer: sim, a Bíblia tem autoridade, mas precisamos também considerar e igualar a autoridade da tradição. A Bíblia, o católico romano vai dizer: a Bíblia tem autoridade, mas o intérprete da Bíblia é o Papa, de maneira que quando ele interpreta, e a sua interpretação e a sua autoridade também é infalível. E os reformadores se tornarão protestantes, porque vão se opor a esta ideia. Eles vão dizer: não, a autoridade pertence a Deus e a sua palavra. Todos devem se submeter à autoridade da palavra de Deus. Papas, concílios, igreja, todos devem se submeter à Bíblia como palavra de Deus, porque somente a Bíblia foi de fato um livro inspirado por Deus. De maneira que ao ler a Bíblia, nós estamos, como disse, por exemplo, Daniel no capítulo 9, no versículo de número 2 em diante, o profeta Daniel diz que ao ler a Bíblia, nós estaremos ouvindo a voz do Senhor, a fala do Senhor, porque a Bíblia não é meramente o registro da opinião de homens. A Bíblia é um livro divino, escrito por homens, mas inspirado por Deus. Portanto, ela carrega em si mesma a autoridade de Deus. A voz do Senhor é ouvida quando nós ouvimos aquilo que está registrado nas Escrituras. Então esse é o grande ensinamento da herança reformada. A Bíblia é a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática. Todos devem se submeter às Escrituras. Por isso, amados irmãos, é que por terem essa convicção a respeito do livro, os reformadores se tornarão exímios expositores e pregadores da palavra. Eles não eram meramente filósofos e teólogos fechados nos seus gabinetes de pesquisa, não. Eles entendiam que a Bíblia era a palavra de Deus, e porque ela era a palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante e suficiente, o povo de Deus precisava ouvir a voz do Senhor, que se revela por intermédio das Escrituras. De maneira que eles se tornaram estudiosos da palavra, mas não apenas estudiosos da palavra, eles se tornaram pregadores fiéis da palavra. Expositores fiéis da palavra, porque eles entendiam que quando um pastor de fato ler a Bíblia, explica a Bíblia e aplica a Bíblia, Deus está falando com o seu povo. Deus, a voz do Senhor está sendo ouvida pela sua igreja, de maneira que homens como Lutero, Calvino, eles vão redescobrir a importância e a necessidade do púlpito para a edificação da igreja. E isso vai de encontro à convicção romana, porque lembrem-se que as missas, até pouco tempo, muitos aqui sabem disso, até a década de 60, isso só mudou com o Segundo Concílio Vaticano, mas até a década de 60 em todo o mundo as missas eram realizadas em latim, e até o padre ficava de costas para as pessoas. Para o católico romano, você vai na missa para contemplar,
Mas para o protestante, você vem ao culto para ouvir a voz do Senhor, que se revela por intermédio da Bíblia, a palavra de Deus, inspirada por Deus. Por isso que eles também se tornaram tradutores da Bíblia. A Bíblia, irmãos, ela foi escrita originalmente em hebraico e em grego, né, de maneira geral, e depois ela foi traduzida para o latim, conforme nós ouvimos aqui sexta-feira pelo presbítero Solano. O latim era a língua da erudição, né? Nem todos tinham acesso ao latim, era a língua dos clérigos, de maneira que as pessoas não podiam ler. E uma das preocupações dos reformadores foi exatamente traduzir a Bíblia para a língua do povo. Porque traduzir a Bíblia para a língua do povo. E o que é que motivou os reformadores a traduzir a Bíblia? A convicção de que este livro é um livro santo, é um livro inspirado por Deus, de maneira que ele precisa ser traduzido para que as pessoas tenham acesso à palavra de Deus e sejam instruídas por Deus e edificadas por Deus por intermédio da sua palavra. E Lutero vai traduzir a Bíblia do grego para o alemão. E Deus permitiu que ele se escondesse no castelo de Heidelberg, e lá no castelo, escondido, porque a igreja queria sua cabeça, a igreja romana, ele é usado por Deus para traduzir do grego para o alemão. E existe uma frase famosa de Lutero que ele diz: como é difícil fazer o Novo Testamento falar em alemão. A dificuldade de traduzir, mas o esforço. Isso partia, irmãos, exatamente da convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Ela precisa ser pregada, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser lida, ela precisa ser meditada. Eles se tornaram alfabetizadores do povo. E essa era uma preocupação. E o que motivava era a convicção nas Escrituras. Nem todos, irmãos, a Europa de 500 anos atrás não é a Europa que nós vemos hoje, uma Europa rica, educada, alfabetizada. A Europa do século XVI era uma Europa em que a sua grande maioria de habitantes eram analfabetos. Eles não sabiam ler, eles falavam os seus idiomas regionais. E uma das preocupações dos reformadores foi de instruir o povo, alfabetizar o povo. E o objetivo, irmãos, era para que o povo alfabetizado pudesse ler as Escrituras, para que se cumprisse o que está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 3: bem-aventurados que leem e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam. Portanto, a mensagem que anunciava os reformadores era a mensagem que afirmava a Bíblia como palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante, suficiente e autoritativa. É o que está escrito, irmãos. E ao afirmarmos isso, nós vamos ver que na verdade, Martinho Lutero e Calvino não estavam dizendo nada mais, nada menos do que o próprio Espírito Santo disse à igreja através do apóstolo Paulo. Se nós lermos em 2 Timóteo, mas antes, nós poderíamos ler também em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 20, que diz, 1 Pedro 1, ou melhor, 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 21, que diz que por meio dele, estou no primeiro, 1 Pedro capítulo 1, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, o que os reformadores estão descobrindo não é nenhuma novidade, eles estão indo à própria Bíblia, e a própria Bíblia afirma-se como palavra de Deus.
É 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Mas também, se você abrir a sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. A Bíblia, a palavra de Deus. Eu quero que os irmãos repitam, por favor, para fixar essa primeira verdade. O que ensinava os reformadores há 500 anos atrás, repita comigo: a Bíblia como palavra de Deus. Pode ser melhor? A Bíblia como palavra de Deus. Veja, irmãos, que a fala dos reformadores está claramente em harmonia com a própria Bíblia. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inspirado, sabendo de quem o aprendeste, e de que desde a infância sabes as sagradas letras. O apóstolo Paulo, inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus, ele chama as letras, e aqui ele está se referindo às Escrituras, de sagradas. Elas são sagradas, elas são santas, porque elas se originam do próprio Deus, inspirada por Deus. É o que ele vai afirmar no versículo de número 16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O apóstolo Paulo está afirmando que a Bíblia é inspirada por Deus e, portanto, ela é autoritativa. Ela define a doutrina, ela define a nossa fé e o nosso comportamento. Mas é interessante, irmãos, observarmos que a grande crise que nós enfrentamos hoje em relação às Escrituras, e tentando fazer esse paralelo no sentido do que eles diziam e a aplicabilidade do que isso pode ter, é que uma das grandes crises para os nossos dias hoje não é apenas da autoridade da Bíblia, porque muitos estão no púlpito afirmando: este livro é a palavra de Deus. Mas não basta você dizer que o livro é a palavra de Deus, você precisa afirmar também a suficiência. Paulo, irmãos, escrevendo em 2 Timóteo, ele diz que nos últimos dias, o texto continua em 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Capítulo 3, e Paulo começa a descrever uma sociedade caótica, uma sociedade em crise, tanto religiosa, moral, econômica. Parece com um noticiário que descreve o Brasil nos dias atuais. Mas logo depois de descrever a crise social e moral e espiritual que a sociedade dos últimos dias viverá, ele começa a falar das Escrituras. E uma das coisas que ele afirma é a inspiração da Bíblia, é a inerrância das Escrituras e a autoridade dela como palavra de Deus. Mas a outra coisa que é importante observarmos é que, além da inspiração, além da inerrância, além da infabilidade da autoridade, o apóstolo Paulo reafirma a suficiência das Escrituras, porque ele diz no capítulo 4: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, prega, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Paulo está dizendo: olha, os últimos dias serão difíceis, os últimos dias serão trabalhosos, os últimos dias serão marcados por pecado, por muitas dificuldades. Mas sabe o que você tem que fazer e continuar fazendo nos últimos dias? Pregando a palavra, anunciando a palavra, ensinando a palavra. E por que Paulo insiste que a palavra deve ser pregada? Porque ela é palavra de Deus, inspirada por Deus, usada pelo Espírito Santo de Deus para alimentar a igreja, para edificar a igreja e para salvar os incrédulos. Amém.
Ele diz, olha, nos últimos dias você precisa inventar um novo método, uma nova estratégia, uma nova técnica de crescimento e de socorro para a igreja. Não! O texto diz, olha, Paulo, o Espírito Santo através de Paulo diz, olha, nos últimos dias, insista pregando a palavra. Esperamos que todos tenham um dia abençoado e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Quando a gente não esquece o que passou e não sente força pra recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero como a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, e também se preocupa com seu coração, e faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar